E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Aline, sou a professora de Geografia de vocês, então, galerinha do primeiro ano, sejam bem-vindos, né? Já ficam alguns recadinhos, então, sempre dê like no vídeo para incentivar o trabalho da prof. Segunda coisa, se inscreve no canal, que aí já fica mais tranquilo para tu achar os vídeos, tá sempre lá no Siga, mas te inscreve que já dá um apoio para a prof também, já vou ficar mais feliz contigo. E outra, segue o @Geografia Linda. Por quê? Porque lá tu vai me mandar uma dúvida por direct, vou te responder por áudio, certo? Tô sempre postando algum conteúdo lá, tô na tentativa de fazer alguns vídeos bem curtinhos para postar lá também. Então, te liga, tá? Que a gente tá já pela trilha da geografia, certo? Então, assim, a gente, para começar, né? Então, o que é a geografia? A geografia, eu posso dividir a palavra, né? Geo, terra. Grafia, a descrição. No passado, a geografia foi muito relacionada à descrição, simplesmente. Mas hoje a gente tem uma visão muito maior do que essa ciência belíssima. Então, a geografia ela vai além dessa descrição da Terra. Ela vai além do estudo da Terra enquanto planeta, ou do sistema solar, ou dos diversos astros. A geografia vai além disso. Por quê? Porque ela estuda a relação homem e natureza. Quando eu falo homem, gente, é seres humaninhos, tá? Homens, mulheres, crianças, de todos os tipos, certo? De todos os jeitos. Tranquilo até aí? Então, o que acontece? Quando eu falo na relação homem e natureza, eu tô falando o quê? Todo ser humano, mais tudo que existe que não foi o ser humano que criou, certo? Então, a geografia, ela faz essa relação, ela faz esse estudo das relações que existem, né? Ou seja, as relações dos seres humaninhos todos com a natureza. E aí, quando eu falo de natureza, eu falo de diversos aspectos. Eu falo do ar, eu falo da água, eu falo das rochas, dos solos, entende? Então, todo esse conjunto. O que seria a natureza? Algo que não é criado pelo ser humano. Só que aí a gente tem uma outra questão. Hoje, existe alguma coisa que o ser humano não tenha conhecido ou modificado? Será que existe algo realmente sem interferência do ser humano? Pensa, todos os espaços hoje terrestres são monitorados por satélite, então o ser humano conhece esses espaços. Por isso eles deixam de ser naturais? Sim, não? Vamos pensar um vulcão. Um vulcão ele existe independentemente do ser humano existir, certo? Se acabarem todos os seres humanos da Terra, os vulcões vão continuar existindo. Porém, o ser humano conhece os vulcões, certo? Então, é uma natureza, é algo que faz parte da natureza, é algo natural. Contudo, hoje, os seres humanos eles têm um domínio sobre a natureza. É interessante a relação de dominação? Não, porque a relação de dominação está relacionada a uma questão de posse também. O interessante seria que o ser humano conseguisse viver harmonicamente com o que temos de natureza, certo? Mas continuando então. Então, é objeto de estudo da geografia o espaço geográfico. O espaço geográfico ele é construído a partir dessas relações do homem com a natureza. Por quê? Porque o espaço geográfico ele é construído através do trabalho dos seres humaninhos, seja através das relações econômicas, né, o trabalho mesmo, a venda da mão de obra e o recebimento de valores, seja por relações de compra e venda, enfim, relações que envolvem economia, seja através das relações políticas, porque sim, as relações políticas vão influenciar na forma que o espaço é construído, seja em função do momento atual que vivemos, por exemplo, no Brasil, de destruição
de diversos ambientes naturais, né? Seja a destruição da floresta amazônica, do cerrado, do pampa, enfim, dos diversos biomas que temos, né? Trabalharemos os biomas mais adiante. E também as relações culturais. Todas essas relações, elas são o quê? Tanto as relações econômicas, políticas e culturais, elas são sociais, porque quem estabelece essas relações são quem? Seres humaninhos. É a sociedade. Quando eu falo em sociedade, gente, é importante a gente entender que a sociedade não é algo homogênea. Quando a gente fala a sociedade, parece que é algo homogêneo e todo mundo igualzinho. Não. Nós temos diversas relações de poder dentro da sociedade, certo? E muitas vezes essas relações de poder se dão através do financeiro, tá? Então, quando eu digo a sociedade impacta a natureza, eu não estou falando que todos os seres humanos vão impactar de uma mesma forma. Eu tenho indivíduos diferentes que impactam essa natureza. Tranquilo? Então, o espaço geográfico, ele é construído a partir do quê? Das relações econômicas, políticas, culturais, ou seja, sociais, sobre a natureza, certo? Porque o espaço geográfico ele não vai ser construído no nada. Ele tem um substrato para isso, e esse substrato seria a natureza. Tranquilo? E aí, vocês viram que eu já passei da geografia para conceitos que são fundamentais para entender a geografia. Eu preciso entender o conceito de espaço geográfico, o conceito de paisagem, de lugar, de território, de região, para entender, para conseguir operacionalizar a disciplina, certo? Então é importante que vocês compreendam esses conceitos fundamentais da ciência geográfica, que é o que? Linda, né? Sigam lá, @geografialinda. Ah, cheia do merchan, prof, hoje. Então, gente, vamos para o próximo conceito, que é o conceito de paisagem. Aí eu puxei aqui um trecho de um livro do Milton Santos, para aí que eu vou mostrar, belíssimo. Opa, cadê? Aqui o livro do tio Milton, tá? Vocês vão ver eu falando muito dele. Esse ano vai fazer 20 anos que o professor Milton Santos morreu, contudo, a obra dele continua cada dia mais atual, certo? Então, Milton Santos fala o quê? Que a paisagem, né, o conceito de paisagem que ele dá, tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcança é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. É formada não apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. Então, a paisagem, a gente está relacionado com a nossa percepção, com os nossos sentidos, com aquilo que a gente pode ver, que a gente pode observar as formas, mas também os movimentos. Algumas paisagens têm características peculiares e que vão nos remeter a elas. Exemplo, eu falo de um lugar com muita gente, muito movimento, carros andando para todos os lados, engarrafamento, poluição. Quando eu dou essa descrição, vários de vocês vão pensar numa cidade de um porte grande, de uma metrópole, certo? Então, o que acontece? A paisagem, ela vai ter determinadas características que também são relacionadas àquele tempo, o tempo em que elas se formaram e ao mesmo tempo que se modificaram. Então, eu posso dizer que as paisagens são dinâmicas, certo? Por quê? Porque tu vai ter ali naquela paisagem a soma de diferentes tempos. Vamos pensar aqui na cidade que a gente mora, São Borja. O que acontece? Tu tem elementos na paisagem que não são desse período agora, que são de tempos passados, certo? Então, tu tem a igreja matriz, que ela não é uma igreja lá da época dos 7 povos das missões, que você sabe que São Borja foi o primeiro dos 7 povos das missões, mas o que acontece? É uma igreja que tem inspiração nas ocas indígenas. Então, nós temos o quê?
um elemento mais recente do que o período em que os indígenas eram realmente os donos dessa terra, e ao mesmo tempo é um elemento mais recente, mas ele remete a um passado, certo? Então a gente tem vários elementos que são do presente e remetem ao passado, e a gente tem uma mudança constante na paisagem, certo? E aí quando eu falo de elementos da paisagem, eu posso pensar em elementos naturais. O vulcão que eu dei exemplo antes é um elemento da paisagem, é um elemento natural, obviamente não, aí já não estou mais falando aqui de São Borja, certo? Nem do Brasil, não temos vulcões no Brasil. Tivemos no passado geológico muito distante, mas aí fica para a aula de agentes formadores e modeladores do relevo, certo? Mais adiante. E aí temos elementos também que são construídos. Construídos por quem, gente? Pelos seres humaninhos, né? E aí está muito relacionado ao quê? Às questões culturais, porque a cultura também vai influenciar na forma que construímos os nossos elementos na paisagem. E também vai influenciar na forma como interagimos com esses elementos, certo? Então a paisagem está relacionada muito ao quê? Aos volumes, ou seja, ao termos ali de palpável, de construído. As cores também, né? Tem algumas paisagens que são mais cinzas, seja pela poluição ou pela questão climática. O movimento também faz parte da paisagem, como eu falei anteriormente, a ideia do trânsito, do fluxo de automóveis e tudo mais. A ideia dos odores também, né? Quando eu falo de odores, gente, me lembra de uma questão bem importante em relação à paisagem. A paisagem não precisa ser bonita, tá? Não precisa ser agradável aos olhos. Eu posso ter ali, como um elemento da paisagem, um lixão. Né? Falei em odor, lembrei do lixão. Tem um odor agradável? Não. Tem ratos, baratas, urubus, uma série de resíduos ali se decompondo e gerando mau odor. Então o que acontece? A paisagem não é só aquilo que muitas vezes a gente tinha na ideia de quando era criança, duas montanhas, um solzinho e uns passarinhos. Não. Paisagem é além disso, certo? E aí eu chego no conceito de lugar. O lugar está relacionado com as minhas emoções, com as relações afetivas, certo? E aquela coisa, o meu lugar hoje é aqui onde eu moro. São Borja para mim hoje é o meu lugar. Eu já consigo dizer a minha cidade. Mas eu não falei isso para vocês, né? Não contei. Eu não sou daqui. Eu sou de Porto Alegre. Então, por muitos e muitos anos, Porto Alegre foi o meu lugar. O bairro que eu nasci e me criei na zona sul de Porto Alegre. Então, aquele espaço por onde eu circulava, eu tinha uma relação de pertencimento com ele. Uma relação, então, de ser aquele o meu lugar. E isso também está relacionado à identidade que a gente adquire em relação àquele lugar, certo? Podem ter lugares que eu tenho uma relação de não pertencimento. A ideia do não lugar, o que seria um não lugar? Não lugar seriam espaços que eles não provocam essa relação de pertencimento. Seriam espaços que são iguais em diversas partes. Por exemplo, shopping. Shopping pode ser considerado um não lugar. Por quê? Porque ele é igual em diversas partes do mundo. Muitas vezes tu olha um telejornal, tu olha assim, aconteceu isso comigo ontem, olhando um telejornal, o pessoal mostrando da Covid, não sei o que estavam fechados os shoppings, e eu olhei e eu digo, esse shopping eu conheço. Aí depois falou que era um shopping em São Paulo, eu digo, opa, mas eu não conheço esse shopping. Mas ele é tão parecido com os shoppings que eu conheço de Porto Alegre, que dá essa ideia de que é tudo a mesma coisa. Então o não lugar tem um pouco isso, da não identificação. Ele não tem, tu acaba não estabelecendo uma relação de pertencimento porque todos são iguais. Iguais, parecidos, semelhantes, tá? A ideia do shopping é sempre semelhante. A ideia de um lugar, de um espaço
que tu entre lá, que tu perca a noção do tempo lá dentro, um espaço para consumo, certo? Que tu entra lá para consumir. O tempo que tu vai ficar lá é para consumir. Tranquilo? Depois eu chego no conceito de território. Território está sempre relacionado a poder. Território é poder, certo? Então, o que acontece? A ideia de território, ela começa muito com a dominação de determinados grupos sobre determinadas áreas, né? E essa dominação, eles exerciam o que? Poder sobre esse determinado espaço e delimitavam, então, o seu território. Então, a ideia de território está muito relacionada a estado, ou seja, país, né? E aí também tem a ideia de fronteiras, porque tu acaba delimitando o teu território, estabelecendo fronteiras com outros territórios. Nós aqui em São Borja moramos numa região que é de fronteira. O Rio Uruguai separa nossa cidade aqui, São Borja, de São Tomé, na Argentina. Então, nós vivemos numa área de fronteira. Nós vivemos em território brasileiro e na fronteira com a Argentina. Então, o que acontece? A gente observa as relações de poder. Aqui, quem manda aqui é o prefeito da cidade, que o quê? Tem a gerência sobre a cidade de São Borja, o governador do estado do Rio Grande do Sul e o presidente do país, certo? Então, essa é a gestão de poder sobre esse território, da instância local até a instância nacional, entendido? Então, o que acontece? O território é estabelecido através dessa relação de poder. E aí nós temos outras territorialidades que não estão relacionadas ao poder estatal. Nós temos algumas áreas, por exemplo, né, alguns territórios que são dominados pelo tráfico, que são dominados pela milícia, que muitas vezes o Estado não entra ali. A gente tem muitas comunidades, muitas favelas, em que o Estado não entra. E quem exerce poder ali não é a polícia, o presidente, o governador, enfim. Quem estabelece poder ali é o traficante, muitas vezes é o miliciano, tá? Que não vamos entrar no caso dos milicianos agora, mas compreender a ideia. Então nós temos essa ideia de territórios também, digamos, meio fora da lei, tá? E a ideia também de região, tá? Para fechar os conceitos, temos a ideia de região. A ideia de região tá o quê? É relacionada ao dividir para dominar. O conceito de região começa por aí. O dividir para dominar, o dividir para poder gerir melhor esse espaço. Então, se a gente for pensar, o Rio Grande do Sul, nas suas origens, ele não tinha essa quantidade de municípios que temos hoje. Algumas áreas de municípios foram se emancipando, né? Formaram novos municípios. E hoje a gente tem no estado do Rio Grande do Sul uma série de municípios que são organizados por regiões conforme o quê? Conforme o meu interesse de estudo, conforme o interesse de gestão dos territórios, certo? Ou para fins de planejamento. Então, eu tenho diferentes critérios com diferentes objetivos para regionalizar áreas. Então, o Brasil tem a regionalização oficial do IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões. Região Sul, que é a nossa região aqui, composta por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Temos a região Sudeste, a região Nordeste, a região Norte e a região Centro-Oeste. Então, isso foi uma forma de regionalizar, mas eu tenho outras formas de regionalizar, certo? Aqui o estado do Rio Grande do Sul, eu posso regionalizar usando como critério o tipo de vegetação, né? Eu posso dividir entre o domínio de Mata Atlântica e domínio do Pampa. Posso. Posso dividir o estado também em função das questões socioeconômicas? Posso. Posso pensar nos COREDs, que são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento? Posso. Então, a questão da regionalização vai obedecer a critérios diferenciados, certo? E cada estudo
ou cada tipo de administração vai estabelecer seus critérios. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se não entendeu, volta, assiste de novo, tá? Dúvidas pode me mandar por e-mail ou pelo @geografialinda, tá? Deixa um joinha aí pro vídeo. Eu vou dar licença para vocês, vocês vão fazer um print da tela e vão fazer essas anotações no caderno de vocês, certo? Tudo bem organizado, tá? Porque a geografia trabalha assim. Eu, professora Aline, trabalho assim com vocês, tudo muito organizado, certo? Então faz o print da tela agora. Fez o print, ser humaninho? Certo, galerinha? Então é isso. Qualquer dúvida já sabem. @geografialinda, certo? Então deixa o teu joinha, deixa o comentário para apoiar o trabalho da prof. Beijo, até o próximo. Tchau!